Bom dia. Bom dia. Muito bom. Como é bom estar aqui, não é? Como é bom estarmos juntos, reunir a família e olhar um ao outro mais de perto. Nós vamos começar o nosso dia com a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Nós não podemos caminhar sem a palavra de Deus, não é? Olha, nós fomos instruídos que o grupo de oração, a nossa célula, nós precisamos levar o nosso caderno para registrar aquilo que a gente escuta e também a palavra de Deus. A não ser que você não saiba escrever, não saiba ler, não é? Mas é importante. Isso é imprescindível. Amém? Qual é o capítulo que nós vamos ler? Qual é o livro? São Mateus, capítulo 5. E o que é que vocês encontraram aí no tema? Como? As bem-aventuranças, o sermão da montanha. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. E tomando a palavra, ele os ensinava. Felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, seu quinhão será a terra. Felizes os que choram, eles serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Felizes os puros, os de coração puros, eles verão a Deus. Felizes os que agem em prol da paz, eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Foi assim, com efeito, que perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra da salvação. Nós costumamos chamar esse evangelho o evangelho das bem-aventuranças, não é? Qual é a bem-aventurança desse evangelho que parece com você? Qual é a bem-aventurança desse evangelho que parece com você? Bem-aventurados pobres, você é o pobre? Bem-aventurados misericordiosos, você é misericordioso? Bem-aventurados os mansos, você é manso? Você é manso? O que mais aí? Bem-aventurados que têm fome de justiça, você tem fome de justiça? O que mais? Pobre, manso, fome de justiça. Bem-aventurados que choram. Você chora? Bem-aventurados aqueles que são pacíficos, é isso? Muito bem. Gente, um dia nessas minhas andanças de amizade com Jesus, eu aprendi que neste evangelho está o coração de toda a Bíblia. O coração de todo o evangelho está nas bem-aventuranças, né?
nós podemos dizer que as bem-aventuranças resumem o que a Bíblia tem de melhor, os melhores ensinamentos, né? Eu não posso falar de santidade, né, sem ler esse evangelho. Qual é o tema da nossa semana de formação? Quem é que nos diz isso? Papa Francisco vem nos recordar, vem nos lembrar que ser santo não é um privilégio apenas de Nossa Senhora, não é um privilégio apenas de São Camilo, de Santa Teresinha, de São Francisco, de São Manuel, nem dele, Papa Francisco. Não um privilégio de uma minoria, não é? Mas o quê? Mas uma vocação de todo mundo, de todo mundo. Gente, eu saí da pregação de ontem impressionada. Ontem eu não consegui dormir pensando nas palavras que o padre Aristide colocou ontem. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, né? Mas ele pregou com uma sabedoria de palavras muito grande, né? Porque ele nos dizia, nos mostrava que Deus, ele mira na gente, não é? Ele mira em você para que você seja santo, não é? Ele não cansa de te chamar, ele não cansa de te atrair, porque o desejo de Deus é que você chegue à santidade. Porém, não é? Porém, só precisa de nós, dizer ele, só precisa de nós uma coisa, qual é? Responder a Deus. Eu quero ser santo, não é? Eu vou seguir, eu quero, eu desejo, né? E por aí vai. E por aí vai. E outra coisa que ele colocava, Deus, ele nos mira, Deus, ele nos chama, mas Deus não faz apenas um chamado. Ele dizia que Deus faz esse caminho de santidade conosco. Gente, isso é amor demais, né? Além de chamar, além de atrair, além de ter os olhos fitos na gente, Deus não nos chama e deixa a gente caminhar sozinho. Deus trilha esse caminho de santidade comigo e com você. Você não trilha só, sabe? Você não caminha rumo à santidade sozinho. Deus está contigo, Deus está do teu lado, Deus está te ajudando, Deus está operando, a graça de Deus atua. E isso é motivo para a gente ficar muito feliz, né? Muito feliz. Outra coisa que ele colocava, né? Além de Deus caminhar conosco, né? Impressionante, que às vezes a gente vai esquecendo na caminhada. E esse caminho de santidade, na realidade, é para que nós nos tornemos outro Deus. Perceberam isso? Não é? Deus lhe chama para que você seja igualzinho a Ele. Não se impressionaram com isso? Já pensou nisso? Né? Aqui na Terra, a gente nunca pensa nisso, porque aqui na Terra a gente é o avesso, né? Eu não quero que a Isabela seja igual a mim, né? Tenha os meus dons, senão, né? A gente tem a inveja, tem um ciúme, tem isso, tem aquilo. Não, se ela souber fazer o que eu sei, eu vou ficar desempregada, não é assim? Não, se ela, até uma roupa a gente não quer vestir igual o outro. Oh, miséria, não é? Ixi, ela está com uma roupa igual a minha, acabou a minha noite. Eu fui na festa, o tecido dela é igual ao meu, estou arrasada, estou pobre. Não é assim? Mas Deus nos chama para nós sermos iguaizinho a Ele. Né? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é perfeição, Deus é caridade, Deus é bondade, Deus é felicidade, Deus é tudo. E o que é que Ele nos chama? Para sermos iguaizinho a Ele. Deus te chama para ser bom como Ele é. Deus te chama para amar como Ele ama. Deus te chama para ser misericordioso do jeitinho que Ele é misericordioso. Deus te chama para ser santo igualzinho a Ele. Hoje de manhã eu levantei cedo, fui rever o que eu tinha preparado e eu lia no Catecismo da Igreja Católica, né, que só quem é santo é Deus. Só quem é santo é Deus. Essa palavra santo só cabe a Deus. Nós o somos por causa dele. Né? Nós
nos chamamos uns aos outros de santo por causa da santidade de Deus. Mas essa palavra santo só pertence a Deus. Santo é Deus. Nós somos chamados à santidade, porque Deus é o santo. O santo. Então, eu perdi horas de sono ontem, revendo o que eu tinha escrito lá com o padre Aristide, meditando na riqueza daquelas palavras, na sabedoria, sabe? E na grandiosidade do chamado de Deus, sabe? Nessa bondade, nesse amor de Deus que me chama a ser igual a Ele. A ser igual a Ele. E ele dizia assim, olha, quando Deus lhe chamou, quando Deus mirou em você, Deus não quer saber quem você é. Mas Deus lhe chama a ser igual a Ele. Independente das suas misérias, independente dos teus pecados, Deus quer que você seja igual a Ele. Então, o que o Papa nos diz? Não é um privilégio da Lucinha, não é um privilégio do Joaquim, não é um privilégio do Adriano, não é um privilégio do Thales, mas é uma vocação para mim e para você, para todos que habitam a face da terra, para todos que habitam a face da terra. E aí você pode saber se você está trilhando esse caminho de santidade ou não. É só comparar a sua vida às bem-aventuranças. Qual é a primeira aí? Os que têm um coração de pobre. Seu coração é de pobre ou é orgulhoso? Né? Seu coração é um coração de pobre. O que é um coração de pobre? Cristo é o pobre, né? Cristo é o pobre. Bem-aventurados que têm um coração de pobre. Seu coração de pobre é seu coração orgulhoso, arrogante, prepotente. Só você sabe, só você faz, só você é o certo, tudo é para você, sabe? É só você, é só você, é só você. Bem-aventurados que têm um coração de pobre. O coração, lembrem disso, pobre é Cristo. Se você quer saber se seu coração é pobre, olhe para Cristo. Não é? Qual é a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas que choro é esse? É choro de dor? É porque eu estou com dor de barriga? É porque eu estou com dor de dente? É porque eu estou com dor de cabeça? Que choro é esse que a Bíblia fala? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram porque são perseguidos, os que choram porque não têm o que comer, os que choram porque são maltratados, são resignados, são deixados à margem. Bem-aventurados esses, porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, e consolados pelo próprio Cristo. Qual foi a última vez que você chorou e por que foi que você chorou? Não é assim? Por que foi que você chorou? Terceira bem-aventurança. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Deus é a felicidade. Feliz aquele que tem fome de justiça. Gente, o que é ser justo? O que é ser justo? Ser justo é ser honesto, ser santo, o que mais? Ser generoso. Uma vez eu já preguei aqui sobre justiça. Olha, gente, ser justo é dar ao outro aquilo que ele não merece. Extrapolar a justiça humana. Porque o que é a justiça humana? Esse celular é da Isabela, então está aqui teu celular. E a Bíblia diz assim, se tu dá a outra apenas o que ele merece, o que é dele, se tu ama a outra apenas porque, sabe, já recebeu a sua recompensa. Então, ser justo na linguagem de Deus é dar a ele o que ele não merece. Por exemplo, quando trouxeram a pecadora para Jesus, ela merecia ser perdoada? Não. Segundo a lei, não, porque ela estava desobedecendo a lei, não era? A lei dizia, quem cometer o adultério deve ser apedrejado em praça pública, porque está errado. A lei, então, diante da lei, ela não merecia
o perdão. E quando trouxeram Jesus, é tanto que trouxeram ela para Jesus para pôr Jesus à prova. Foi para pôr Jesus à prova. E agora, o que é que ele vai fazer? Porque a lei manda apedrejar. Eu quero que ele veja o que ele vai fazer diante dessa mulher. Quero ver se ele vai ser contra a lei. Não é assim? Jesus deu ou não deu o que aquela mulher não merecia? Deu. Aí ele vai, né, e atinge primeiro aqueles que estavam só na lei e diz, olha, quem não tiver pecado, quem for aqui for santo, quem for melhor do que ela, e aí Jesus já tornou todos eles iguais a ela, porque a lei não fazia isso, né? Quem aqui for diferente dela, for mais santo do que ela, comece a apedrejar. E eles foram pensando, eu também peco, né? Eu também cometo isso, às vezes errado, às vezes escondido, às vezes... E ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. E aí Jesus disse, quem te condenou, pois eu também não vou te condenar. Então, felizes os que têm fome e sede de justiça. Gente, Deus é a verdadeira justiça, porque Deus dá além da medida. Deus dá o que nós não merecemos. Você merece ser santo? Esse nome pertence a Deus. Você merece o céu? No entanto, Deus te oferece, né? Deus, e diz a palavra de Deus que Ele foi preparar com as suas próprias mãos para que você viva e viva em abundância, viva para sempre feliz. Você merece? Não merece. Mas Deus dá além da conta. O nosso Deus é esse Deus que nos dá além da conta. Tá certo? Então, fazer justiça, ser justo, não é apenas a justiça aqui da terra que Deus fala, mas é uma justiça que extrapola. A sua justiça precisa extrapolar, ir além de você, ir além da sua humanidade, sabe? E além daquilo que você pode fazer. Não tenha medo. Não é assim? Não tenha medo. Se você for se sentir com o seu coração, o seu interior, sentir a necessidade de fazer uma caridade, faça além das suas forças. Faça. Faça. Não tenha medo. O nosso baluarte São Francisco fez ou não fez além das suas forças? Fez. Quando todo mundo dizia que os leprosos tinham que ficar fora da cidade e que ninguém podia ter contato com eles, o que foi que São Francisco fez? Foi se unir a eles. E quando São Francisco não tinha um pano para enxugar aquelas lepras, o que é que ele fazia? Ele lambia todas aquelas lepras. Porque precisava ver a ferida do seu irmão limpa. Isso é justiça, não é? Eu não tenho um pano para cobrir isso aqui, pô, eu vou fazer de outro jeito, mas fez. Né? Talvez nenhum de nós tenhamos essa natureza aqui. Né? Nenhum. Né? Mas ele fez. Ele fez. Né? Porque ontem, Padre Aristide também dizia o quê? Olha as palavras de ontem. Dizia o quê? Que quanto mais, né, eu trilho esse caminho de santidade, tanto mais eu vou crescendo nela. A minha justiça de ontem não pode ser mais a de hoje. O meu amor de ontem não pode ser mais o meu amor do tamanho de hoje. Ele tem que ser maior, não é? Maior. Se ontem eu olhava só para os olhos do meu irmão, hoje eu vou olhar para o corpo todo. Se ontem eu tinha misericórdia só da casa do meu irmão, hoje eu vou ter misericórdia da casa dele, da vida dele, dos filhos dele. É maior. A cada dia eu sou chamado a crescer e a crescer na graça de Deus, na santidade de Deus. E quantos de nós estacionamos nesse caminho de santidade? Quantos de nós? Quem ouviu a profecia ontem do padre, a visualização? Pensa numa visualização que está aqui mexendo no meu juízo. Quem ouviu? Eu não sei, e vocês estavam mudos, cegos, surdos, né? Ele disse que Deus estava dando a ele uma visualização, né, de pessoas dentro de bolhas, né? Você caminha dentro de bolha. A graça de Deus não lhe atinge mais, você está dentro de uma bolha. Você construiu essa bolha, você quis ficar preso nessa bolha, né?
A graça de Deus não lhe atinge mais, o desejo de santidade não lhe atinge mais. E ele disse o quê? Tudo isso porque nós arrefecemos na oração, porque nós deixamos de rezar. Mas ele disse o quê? Que Deus estava no nosso meio, como que com um alfinete, espocando, estourando essas bolhas. E como eu pedi ontem a Deus, Senhor, vinha na minha história, minha, pelo amor de Deus, né? Porque eu preciso sair dessas bolhas que foram surgindo na caminhada, foram acontecendo na caminhada. Me tira dessas bolhas, Jesus. Qual é a quarta bem-aventurança? Paramos na justiça, né? A próxima. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, o que é ser misericordioso? O que é ser misericordioso? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus é o misericordioso, né? Há até um estudo sobre a palavra misericórdia, não é? Que a córdia, ela representa algumas partes do coração, né? O tecido do coração, e a miséria, ela é nós, ela representa a humanidade. Então, as córdias cobrem a humanidade, né? Então, ser misericordioso é agir com o coração. Voltemos a Jesus, ele agia ou não agia com o coração? Sim ou não? Quando o filho pródigo foi e gastou tudo, e o filho um dia pensou, eu vou voltar. Não quis nem, assim, ele não se achava digno nem de olhar para o pai, nem de chegar perto do pai. Mas ele tinha uma certeza, a casa do meu pai é o melhor lugar, né? Pelo menos na casa do meu pai eu tenho comida. Pelo menos na casa do meu pai eu tenho segurança. E ele sentiu saudade da casa do pai e disse, eu vou voltar. E aquele pai tinha todo o direito de fechar as portas para aquele filho. Mas o que foi que olha a misericórdia, o que foi que aquele pai fez? Correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou, mandou botar roupas novas, mandou dar sandálias novas, mandou colocar um anel para simbolizar que ele fazia uma nova aliança com aquele filho. Isso é misericórdia. Quantas vezes você agiu com misericórdia para com o seu irmão? Porque não é para agir com misericórdia com quem está longe de você, não. É para com o teu irmão. É para com o próximo. O próximo. Olha lá na parábola do samaritano. A misericórdia a gente faz com quem está próximo. É tanto que aquele homem diz, Senhor, e quem é o meu próximo? Não é assim a pergunta? Quem é o meu próximo? É aquele que está próximo mesmo. É aquele que precisa, naquela hora do teu perdão, do teu amor, do teu entendimento, do teu carinho, do teu olhar. É o teu próximo. É o teu marido, é o teu filho, é a tua filha, é o teu irmão de caminhada, sabe? É o teu irmão de caminhada. Talvez hoje a pessoa mais próxima nossa seja o nosso irmão de caminhada. E que a gente precisa amar, porque é ele que me fere todo dia. É o meu irmão. Então, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a verdadeira misericórdia, porque eles alcançarão o coração de Deus, porque eles gozarão da misericórdia de Deus. Próxima. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Quem é que vai ver Deus? Quem é que vai ver Deus?
Eu quero ouvir essa. Quem é que vai ver Deus face a face, tal como Ele é? Os que têm o coração puro. E lá no salmista vai dizer: quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. É a receita do céu. Ter as mãos limpas, o coração puro, não ser vaidoso e sabe amar. Então, quem tem o coração puro, o que acontece? Vai ver Deus face a face. Gente, olha a pureza. Mas Deus quer a pureza no nosso coração. Ele já dizia para o servo dele: os homens veem a aparência, Deus vê o coração. Né? Deus quer, deseja que nós tenhamos um coração puro. E ser puro é ser puro, não é? Ser puro é não ter impureza nenhuma, maldade nenhuma, rancor nenhum, lepra nenhuma. É por isso que a igreja professa o purgatório. Porque nós não vamos entrar no céu com nenhuma mancha. Nós vamos ainda pagar tintim por tintim, porque lá só vai quem tem um coração puro, não é? E haja fogo para nos purificar no purgatório. Nós estamos brincando de purgatório, não é? Haja fogo, haja purificação. Gente, só entra no céu quem tem um coração puro, 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 puro. Isso é muito sério, né? Porque o chamado de santidade é para todos. Todos são chamados a ter um coração puro. Você precisa trabalhar o seu coração. Você precisa tirar a maldade do seu coração. Você precisa tirar a discórdia. Você precisa tirar o rancor. Você precisa tirar a violência. Você precisa tirar aquilo que não se assemelha ao evangelho do seu coração. A luta é minha. Lembrando que Deus caminha comigo. Mas quem tem que tomar a decisão sou eu. Quem tem que, fazer as mudanças na minha vida sou eu. Deus deixa que eu faça. Porém, Ele me dá a sua graça, me dá o seu auxílio. Mas a tomada de decisão é minha. É minha. É tanto quando São Pedro começou a pregar, que o povo começaram a se converter a Jesus, eles chegavam a Pedro e diziam: Senhor, o que eu faço agora? E São Pedro: quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem era ruim não seja mais, quem defraudava não faça mais isso, quem falava do seu irmão não fale mais isso. Isso é trabalhar para que o nosso coração seja puro. Puro. Próxima. Bem-aventurados os pacíficos. Olha, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Pacíficos são aqueles que emanam paz. Quando você chega num lugar, aquele lugar cria paz. Quando as pessoas chegam perto de você, elas são contaminadas pela sua paz. São ou não? Quando você chega no local, as pessoas sentem prazer porque você chegou. Sim ou não? Se não, cuidado. Porque os que portam a paz verão a Deus. Os que portam a paz. Os que portam a paz. Eu fico tão feliz quando eu entro na escola à tarde e ele diz assim: ela já chegou. Eu só chego cantando. E achei ruim quem achar. E ele diz assim: ela já chegou. O seu Antônio diz assim: lá se vem ela, né? Eu digo: obrigada, Senhor. Né? Então, a nossa presença tem que causar alegria, satisfação, tem que transformar aquele local, gente. Tem que transformar. Ontem à noite eu trouxe o Padre Aristide aqui. Quando eu cheguei, alguém tinha ligado para mim de Quixeramobim.
aconteceu um acidente lá numa família, né? Um acidente terrível, né? E o Rogerinho mora lá agora, e ele disse que na aflição da família só lembrou de uma pessoa, a minha pessoa. Lucinha, eu estou ligando, porque minha irmã que tem uma aflição muito grande, e no meio dessa aflição eu só me lembrei de você, né? Para lhe pedir oração por essa família. Olha quantos quilômetros daqui para Quixeramobim, nós já fomos lá. Nós sabemos a distância, não é? Está entendendo como é as coisas? Felizes aqueles que têm um coração de paz, que são pacíficos, sabe? Que são capazes de transmitir paz, que são capazes de, apesar da distância, emanar paz. E eu disse, meu irmão, diga para os seus amigos, vizinho, companheiro, que eu já estou rezando por eles e que a paz vai chegar ao coração deles, que nós não entendemos os desígnios de Deus, porque eu já passei por essa aflição, mas eu sei que Deus vai canalizar a paz, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Quantas pessoas batem na sua porta todo dia lhe pedindo socorro? Porque lá em casa ninguém tem sossego, não. É no telefone, é no celular, é no telefone fixo, é na porta, sabe? É toda hora, toda hora, toda hora. Eu digo assim, Jesus, deixa o menino comer. Né? Porque essa águazinha não fica em pé. Jesus, deixa o menino no meu horário do almoço. Porque aqueles que têm paz, gente, são procurados. Porque o mundo tem necessidade de paz. Porque quando Deus nos criou, o padre dizia ontem, quando Deus nos criou, Ele colocou em nós um desejo de felicidade muito grande. E as pessoas procuram essa felicidade de todo jeito. E os que têm essa felicidade são procurados. Se você não é procurado, reveja sua vida, reveja sua história. Reveja. O que é que você está fazendo? Cadê sua caminhada? O que é que você está irradiando que as pessoas não lhe procuram? Não é assim? É ou não é? Felizes pacíficos, porque verão a Deus. Porque olharão Deus. Porque estarão com Deus. Porque morarão com Deus. Porque Deus é a paz. Próximo. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do teu desejo de justiça, porque deles é o reino dos céus. Gente, tudo que está no mundo hoje nos incomoda. Incomoda ou não incomoda? Sim ou não? Quando você assiste TV, seja lá o que for, você vê o que está errado por trás daquilo ali? Vê ou não vê? Quando você assiste um comercial, você vê o que está errado por trás daquele comercial? Tem certeza? Tudo que você vê, lê, você vê o que está errado por trás daquilo ali? Precisa ver, porque nós somos inquietados pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus. O desejo de justiça deve nos perseguir, deve fervilhar dentro de nós, porque nós temos a experiência com a verdadeira justiça, que é Deus. Temos essa experiência. Então a gente é inquieto para fazer justiça, para fazer com que as coisas ocorram de forma correta. Próxima. Já tem? Bem-aventurados que são perseguidos, que são caluniados, que são injustiçados por causa do nome de Jesus. Felizes esses que sofrem por causa do nome de Jesus, porque deles são o reino dos céus. Nosso baluarte São Francisco foi ou não foi perseguido por causa de Jesus? Nem o pai dele entendeu. Não foi assim? Até o pai dele se voltou contra ele de forma que ele teve que repugnar
até a sua herança, até o nome que ele trazia de Bernardone, porque não foi compreendido. Os que optam por Deus são perseguidos. Isso diz Jesus, nós vamos ser perseguidos na nossa própria casa, na nossa própria família. Nós não vamos ser entendidos no nosso trabalho, com os nossos amigos. A primeira coisa que a gente opta por Deus, que a gente tem que perder, são os amigos. Porque eles não falam a nossa linguagem. E ai de nós se não perdermos os amigos que a gente trouxe até encontrar Deus. Porque eles vão nos arrastar de volta. Porque a nossa mentalidade passa a ser a mentalidade de Cristo, não é mais a mentalidade deles, e aí não dá certo a amizade. É por isso que a gente perde, não é? É porque a gente passou a viver com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade da justiça, com a mentalidade da alegria, com a mentalidade da paz, e a deles não dá certo com a gente. Por isso a gente tem que perder. Senão a gente volta ao passado. Felizes? Felizes são todos esses. Felizes quer dizer bem-aventurado. Quem é um bem-aventurado? É um santo. Bem-aventurado é um santo. Né? Bem-aventurado. Quer ser santo? Todo dia lê as bem-aventuranças. E trabalhe para que você seja pobre, para que você seja justo, para que você seja misericordioso, para que você seja isso. Trabalhe para isso. Trabalhe para isso. Gente, você não encontrou a comunidade. Deus não lhe colocou na comunidade. Deus não mirou você. Deus não te chamou. Deus não te trouxe para essa vocação para você continuar do mesmo jeito. Não. Não foi. Não foi para isso. Deus trouxe você, Deus mirou você, Deus te apontou esse caminho, Deus fez você vir, porque Deus quer te dar uma mudança. Como dizia Padre Aristídio, porque Deus quer que você seja igualzinho a Ele. E o lugar é dentro dessa comunidade, junto dos outros que também estão em marcha, que também entraram nesse processo. Deus precisava te colocar num local para que esse caminho acontecesse. Esse caminho foi essa comunidade, é a sua comunidade. Esse lugar onde Deus vai trabalhar junto com você e você com Deus todos os dias para que você seja igualzinho a Ele, para que você atinja o estado de pobreza de coração, para que você atinja o estado de misericórdia, o estado de paz, o estado de carinho, o estado de amor que são de Deus, que pertence a Deus e que Ele quer te dar. Esse local é a sua comunidade. Por isso nós amamos a comunidade. Por isso a comunidade é a coisa que eu mais amo, porque eu entendo que é um grande presente de Deus na minha vida para que esse processo de divinização aconteça. Por isso eu zelo pela minha comunidade, por isso eu não aceito que ninguém fale da minha comunidade. A minha comunidade é aquilo que eu tenho de mais belo. É aquilo que eu amo com todas as minhas forças, porque é o lugar que Deus preparou para que eu me torne igualzinho a Ele. Sabe? É na minha comunidade que vai ter o irmão que vai me machucar. Isso é presente de Deus para quê? Para que eu trabalhe o perdão. É na minha comunidade que vai ter aquele que vai falar de mim. Problema dele, ele vai se acertar com Deus. Mas ele falou que de mim, me magoou, me feriu, para que eu ame, para que eu perdoe. Deus colocou na comunidade tudo o que eu preciso para que a minha santidade aconteça. Sabe por que o seu coordenador é do jeito que é? Por causa da tua santidade. É verdade. Por causa da sua santidade. Sabe por que no seu grupo tem aquele que é assim, assado, fedorento, torto, aleijado, podre, sabe, bonito, banana? Por causa da sua santidade. Por causa da sua santidade. E por aí vai. É a medida certa da sua santidade. É a medida certa. Amém? Feche um pouquinho seus olhos. Peça ao Senhor a graça de caminhar. Peça ao Senhor a graça de aproveitar todos os momentos do dia, todos os detalhes do dia, para que a santidade aconteça. Quero ouvir a voz de vocês, vamos lá?
Força, gente. Solte a voz. Peça a Deus essa graça. Peça a Deus essa oportunidade. Peça a Deus. Peça com convicção. Peça a Deus com convicção. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser santo. Porque essa é a tua vontade. Eu quero chegar lá, Senhor. Me ajude a todos os dias a mudar. Eu não quero mais ser aquela miséria que eu era. Eu não quero mais viver da arrogância, da prepotência, sabe? Eu não quero, Senhor. Eu quero ser mansa. Eu quero ser humilde. Eu quero ser pobre. Eu quero ser simples. Eu quero ter a tua paz. Eu quero irradiar paz. Eu quero irradiar felicidade. Eu quero ser aquele que todos desejam ver, desejam encontrar, Jesus, porque eu tenho a tua pessoa. Eu tenho a tua pessoa, Senhor, assim como as multidões te procuravam, porque tu tinha paz, porque tu tinha um amor, porque tu tinha misericórdia. Eu sou chamada a ser um contigo, Jesus, uma contigo. Eu não sou mais um qualquer, um relegado à margem da sociedade, entrego ao pecado, entrego à morte. Não, Senhor, tu me encontraste, teus olhos caíram sobre mim, tu mirastes a minha pessoa, e eu quis estar em ti, e eu quero estar em ti. Que a tua santidade aconteça em mim, Senhor, em mim, Jesus, em mim. Hoje eu entendo, Senhor, que não é um privilégio de poucos, mas é um chamado também para mim, Senhor, para mim, Senhor, para mim. A felicidade é real, Senhor, ela existe, porque ela nasce em ti, ela emana de ti. Da minha disposição, Senhor, para todos os dias trabalhar pela minha santidade. Que eu não ande por aí aborrecido, Senhor. Que eu não ande por aí de qualquer jeito, dando patadas em todo mundo, como se eu fosse o bicho. Que das minhas mãos saiam os afetos, que dos meus olhos saiam carinho, que da minha boca emane paz, Senhor, que os meus gestos sejam gestos de paz, que o meu corpo todo transpire paz, transpire sossego, transpire misericórdia, Jesus. Iria rala balari alari cantari cari lelelele la 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 la. Iria la balari iria la 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 hari iri hari lelelele la 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 la. Ya la ya le ya la ya la. Deixe Deus agora lhe dar visualização, palavras. Deixe Deus lhe mostrar, por meio de sentimentos, até da própria palavra de Deus, até da própria Bíblia, palavras proféticas para a sua vida, para o seu caminho de santidade. Iria la bahar, ia la 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 la, ia la 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 la, diriri. Bem-aventurados são os humildes, terão como herança o reino celeste. Bem-aventurados que
que têm fome e sede, será a justiça seu manancial. Bem-aventurados que trazem em si mansidão, sobre a terra eles hão de habitar. Bem-aventurados que lágrimas levam ao chão, o Senhor Deus as enxugará. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte.